Muito bem, estamos começando o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você que é da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos. Primeiro, a gente tem vários horários alternativos do BH Todo Dia dentro da programação do canal Viver Brasil. E o segundo, gente, a gente está no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, né? Você pode estar assistindo a gente em qualquer lugar deste mundo, quem sabe no Japão, na África, na Oceania e por aí vai, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência e prepare-se. O programa de hoje está recheado. A gente começa falando do Parque do Palácio das Mangabeiras. Muito interessante que durante a Copa do Mundo vai estar aberto a várias experiências diferentes. E depois a gente vai falar, sabe o quê? Sobre uma feira interessante, uma feira geek aqui em Belo Horizonte. Focada em quadrinhos, focada em cinema, focada em jogos e muito mais. Tudo isso para você daqui a pouco com os nossos convidados e convidadas, tá bom? Mas agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos com o nosso programa BH Todo Dia e agora, nesse bloco, a gente tem o prazer de falar de uma iniciativa muito interessante que você já deve ter ouvido falar, Você já está assim, poxa, já está rolando? Está rolando sim, que é o Parque do Palácio, que é o Palácio das Mangabeiras. E a gente vai conhecer um pouco dessa proposta, que inclusive agora, durante a Copa do Mundo, está recebendo as pessoas, torcedores, torcedoras, para uma experiência diferente. Junto com a natureza, junto com a obra de Niemeyer, você pode acompanhar os jogos, não só do Brasil, mas de outras seleções também. E aí nós temos o prazer de receber no programa de hoje o gestor desse espaço, que é o João Grilo, que está aqui do meu lado, está aqui com a gente. Tudo bem, João? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito bom. João, é o seguinte, BH Todo Dia é aquilo que eu te falei, Nós temos o nosso cafezinho do mineiro, que é o famoso, você é filho de quem? Você mora onde e tal? E aí a gente gosta muito de conhecer, a pessoa que é nosso convidado. Eu queria saber de você. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você vem de fora, de Minas Gerais. Como é que é a sua história com BH? Nasci em Belo Horizonte, morei aqui até os 17 anos, depois passei 9 anos fora. Olha, e você foi estudar fora? Fui estudar, trabalhar, viver, Isso. Você foi para onde? Eu fui para o Rio de Janeiro, morei um período curto na França, e voltei para o Rio de Janeiro e depois vim para cá. Ótimo. Tenho um vínculo grande com a cidade, é claro, que também sempre trabalhei com eventos, quer dizer, eu fiz arquitetura, que já é uma profissão que faz com que você, de alguma maneira, se insira na cidade, investigue a cidade. E a economia criativa, que a gente fala hoje, E eu nunca fiz exatamente uma arquitetura, sempre tive um envolvimento maior com a parte da cidade, sempre tive um envolvimento com as entidades, logo que eu voltei para cá, tive um envolvimento com o IAB, organizei um congresso brasileiro de arquitetos aqui grande, 5.000, organizei a parte financeira desse congresso, 5.500 arquitetos. Dentro do IAB, criei, na época que eu era diretor de marketing, criei o Prêmio Gentileza Urbana, foi uma história muito bacana. Eu preciso elogiá-lo por isso. E eu recebi esse Prêmio Gentileza Urbana por um programa que eu fazia na Rádio Confidência. Pois é, olha que barato. Parabéns. Esse prêmio é importante demais. Eu criei esse prêmio e depois ganhei ele, muitos anos depois, que parecendo uma coisa meio cabotina, Mas não era eu, não. Eu ganhei quando a gente fez a Casa Cor na Casa do Conde, por ter recuperado a Casa do Conde em 2000. Que barato. Esse prêmio é fundamental. O Instituto dos Arquitetos do Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem uma atuação muito legal. É muito simpático com a cidade, Que barato. Parabéns, viu? Parabéns. Se eu não me engano, o prêmio que eu recebi, eu tenho até hoje, É uma cidade de Belo Horizonte, feita de lata e feita pelo Léo Piló, o artista Léo Piló. Que barato. Ótimo, olha só. Bom, agora eu queria saber de você, João, 2 lugares em Belo Horizonte, e aí não tem jeito, é o olhar do arquiteto ou do promotor de eventos, que fazem parte um pouco da sua história com BH, assim. O que você destacaria? Faz parte da minha história com BH. Primeiro, eu nasci no bairro da Serra e até os 17 anos morei na Serra. Era uma casa? Era uma casa, na Rua Erval. Então a Serra do Curral
e aquela mata que tem atrás da Serra do Curral, a mata do Jambreiro, aquele caminho que a gente ia a pé até perto de Nova Lima, Sim. aquela coisa aí, as cavernas. Estrada Isso antiga. era um lugar que é vamos dizer, da minha... É emocionante para mim. Isso, faz parte da essa sua, lembrança. Então, história. hoje estar no Parque do Palácio também, que é uma coisa assim, você parece estar perfeito. dentro da Serra do Curral, Tem um impactado retorno com a aí, Serra né, do da Curral. sua adolescência, Tem uma história infância. que é muito, muito bacana mesmo. E eu, quando eu era criança, eu tinha um vínculo muito grande. Meu pai ia sempre para ver as corridas de lancha e coisas assim na igreja da Pampulha, na Lagoa da Pampulha. Exatamente, você estava de frente para a igreja aqui, né? E você ia junto? Eu ia junto, quer dizer, era um programa Da família? Da família, né? Que Meu pai barato. levava a gente para fazer um piquenique na beira da lagoa. E a gente acompanhar saía da as serra, lanchas? e tinha as corridas de lancha, corrida de veleiro, disputa de veleiro. A gente não tem mar, mas a gente se vira aqui, né? Não, mas era uma coisa bonita, era uma coisa que... Claro. Competições... Eu me lembro de uma competição que eu acho que era internacional, lanchas, assim, coisas enormes, assim. Eu muito novo, Isso. muito criança mesmo, mas tem uma lembrança muito bonita da Pampulha. Da Pampulha. E, de uma certa maneira, dessa história, dessa arquitetura, né? É patrimônio da humanidade, né? A igreja, o museu, essas coisas, a casa do baile. Então, era uma coisa, eu acho que meu pai tinha uma emoção grande com aquilo. Meu pai não é mineiro, meu pai é carioca. Ah, é? E ele, eu acho que tinha um prazer com essa história da Pampulha também, achava isso uma coisa... Voltar um pouco às águas do Rio. Especial, assim, né? Muito bom. João, você falou que você ficou um tempo fora de Belo Horizonte, né? E aí eu queria saber de você, quando ficou fora, morando fora, o que você sentia mais saudade, né? Mais falta de BH? Assim? Na comida. Adorei a sinceridade. Na comida, objetivamente, assim, aquela coisa... E a comida mais simples, né? O arroz com feijão, tutu, o arroz com feijão, não, tropeiro. tinha uma coisa assim na minha casa que era maravilhoso, que é a carne moída com quiabo e jiló. Então era uma coisa que era bem assim frango ao molho pardo também. Então era aquela coisa da comida mineira, da casa do dia a dia. Isso. Porque a gente e essa comida molhada, né? Porque tem uma história engraçada de Belo Horizonte, que é o seguinte: Belo Horizonte foi criado um pouco negando Minas Gerais, né? Quer dizer, negando a nossa tradição, a tradição de uma construção colonial, né? Isso. Então ela foi construída para ser uma coisa moderna. Então, na minha casa, quando a gente queria servir bem, ter uma comida bacana, comida de domingo, então era risoto, era estrogonofe, era... Coisas de fora, né? Eram comidas assim que tinha internacional. Né? No dia a dia, aí não, aí era... Lá em casa também. Aí viu? era a comida mineira, né? Aquela coisa assim. No máximo aquele ovo frito ali para completar. E o que dá saudade é da comida mineira. Isso, né? é do dia a dia, né? Comida Essa comida que eu gosto, temperada, né? Contando um pouco mais dessa história, tem um trabalho também que para mim vai pegando nessa história da comida, eu fiz durante 5 anos o Boa Mesa aqui em Belo Horizonte. Perfeito. De 2001 a 2005, foi um evento também que fiz junto com o meu sócio Ernesto, né? Fizemos um evento muito marcante, assim. A gente começou o primeiro ano que nós fizemos, o tema que a gente definiu lá foi o queijo. Tivemos umas consultorias do Josimar Melo, Sim. De São Paulo, e ele era uma pessoa muito ligada, muito atenta, uma pessoa muito inteligente mesmo, e ele que definiu, se vamos fazer o primeiro ano, nós vamos colocar um tema. E a gente queria, eu e Ernesto, nós queríamos que tivesse um tema, não fosse uma coisa parecida com um evento internacional, assim, a gente queria uma coisa nacional e mineira. E com a nossa cara. Com a nossa cara. Então, como a gente fazia já a Casa Cor também, eu não queria uma feira com cara de feira, a gente queria fazer uma coisa bonita. Bacana mesmo, assim, e conseguimos, assim. E o primeiro ano foi o queijo. Olha, no primeiro ano que nós fizemos, nós estamos falando de 2001, né? Em 2001, nós contratamos uma pessoa que vinha do sindicato, de laticínios e tal, para encontrar para a gente queijos feitos com qualidade. Sim, né? Aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais. E ele falou assim, não tem não, porque todo mundo produz queijo e entrega para a cooperativa, não tem ninguém que faz queijo diferente, não. Então, assim, foi uma luta, nós contratamos ele para ele viajar, falei, não, você vai viajar... Pelo interior?
Pelo interior. Eu pelo menos sabia de um. Como eu sabia de um, eu falei assim, tem gente que faz. Isso. Você não sabe, mas tem gente que faz. O que é que você vai procurar? Aí saiu procurando, encontrou o cara lá que mantinha um capim gordura, porque o capim gordura dava, o leite fica mais gorduroso para a vaca, e aí se dava um queijo melhor, aí encontramos. E premiamos, então, naquela época, os 5 melhores queijos produzidos em Minas Gerais. Assim, que era uma coisa inusitada. Nenhum queijo tinha nome. Então, era um queijo fulano, não tinha uma embalagem separada, não existia nada. Isso em 2001. Muito artesanal mesmo, né? Artesanal, e pouquíssimas pessoas cuidavam de ter um queijo diferenciado, né? Esse ano tivemos um apoio grande da Secretaria de Estado de Cultura. O Ângelo Osvaldo fez o tombamento do queijo mineiro como patrimônio material e tal, não sei o quê. E eu acho que essa história acabou crescendo também. Perfeito. Foi um momento assim a gente entrou na onda no lugar certo, assim, no momento certo. Assim, hoje também. A gente tem o queijo mineiro, vários queijos são bem muita qualificados. Muita gente produzindo né? queijo, produzindo queijo, não sei se o IEFA curando, fez o também, não é? Muito pois bom. Ele era o secretário, foi tombado pelo IEFA. Né? Pelo IEFA, que é ligado à Secretaria de Estado da Cultura. Isso. Perfeito, muito bom, João. Agora, João, fiquei curioso. A gente recebeu essa informação, está aí na informação, que é o Palácio das Mangabeiras. Mas não é o Palácio, é o Parque do Palácio. Por que isso aí? Que conceito que é esse? O atual governador decidiu que ele não iria morar no Palácio das Mangabeiras, que ele ia ter a residência própria dele, e ele queria, então, que aquilo tivesse um uso público. Isso. Logo que ele ouviu isso, que ele falou isso, eu me liguei nessa história. Né? Falei assim, a gente fez casa cor em tantos lugares bonitos, e de vez em quando a gente falava assim, melhor do que isso, só se for no Palácio das Mangabeiras. No momento em que o governador falou assim, não vou morar lá, eu falei assim, aí na mesma hora de ocupar. Fomos atrás e deu certo a história de fazer a casa cor. E isso acabou evoluindo para essa concessão do Palácio das Mangabeiras, que nós estamos batizando como Parque do Palácio. Ô João, mas me conta uma coisa aqui, aquele primeiro Casa Cor, deu um friozinho na barriga? Como é que foi? Porque a gente nunca tinha ocupado o Palácio das Mangabeiras, né? Como é que foi? Deixa eu voltar um pouco. Não, foi muito impressionante, assim, foi muito emocionante, foi a maior bilheteria que nós tivemos no primeiro momento. O Palácio das Mangabeiras, ele tinha uma característica muito assim, forte nele, que ninguém conhecia o Palácio das Mangabeiras, ninguém conhecia. Eu morei na Serra, passava ali pela frente, passava na porta. Sempre fechado, com sempre guardas, fechado, né? Quem ia lá para ter algum assunto com o governador tinha que deixar o celular na porta, não podia tirar fotos lá de dentro. Então ninguém conhecia a foto daquilo ali, ninguém tinha ideia de como era aquela história lá. Então, abrir as portas para aquilo foi a oportunidade de muita gente da cidade conhecer aquele lugar. Então, tinha uma demanda reprimida, então, né? Foi uma das casacores mais significativas, assim, para nós. Assim, muito bom. Então, vamos agora para o parque. O parque inaugurou agora em novembro, não é isso? O parque já vem há quase um ano funcionando. Funcionou sob a Casa Cor, algumas questões assim, e agora mesmo que estamos arrumados e consertados numa concessão, numa SPE, uma Sociedade para Fins Específicos, onde nós temos uma sociedade, a nossa empresa, com o CDL, o Malab Produções e Codenja. Nós 4, então, montamos uma empresa, uma sociedade para gerir o palácio. A gente administra, nós administramos. A Multicult montou uma empresa específica para isso, que é a Grifa, e estamos lá administrando. A administração mesmo começou na prática agora há 20 dias. Muito bom, parabéns, porque eu sei que isso não é fácil, né? essa parceria, essa público-privada não é fácil. Construir isso não é fácil, não. Não é fácil. E aí eu queria que você falasse também dessa ideia do corpo consular, dessa presença do corpo consular lá. Que estratégia que é essa, hein, João? Essa foi até uma sugestão do CDL, foi muito boa essa história. Quer dizer, o Corpo Consular de Minas Gerais são cônsules unidos, assim, são pessoas que se relacionam entre eles, e pessoas muito interessantes, muito bacanas, e eles têm inclusive uma sede, mas é uma sede pequena, mas eles têm reuniões regulares, e são pessoas que trabalham, a maioria deles é um trabalho sem remuneração, sim, a grande maioria deles, né? Voluntário. Né? São quantos? Você lembra, são mais ou menos? Quase 40. Quase 40? Muito? São muitos, Poucos, alguns têm consulado aqui, que eu acho que o consulado da Hungria, não sei se mora
3 famílias húngaras aqui. Mas tem, tem, a né? Agnes. Interessante, né? isso. É né? a Agnes, né? Então tem vários perfis diferentes. Tem né? vários perfis diferentes. E tem consulados estruturados grandes, com sede, com funcionários, com estrutura, com né? escritório, com escritório político, um escritório de representação e mais um escritório de fomento comercial, fomento industrial, fomento de relacionamento. Então são situações bastante diferentes, assim, né? Mas a maioria não tem muito onde atender as pessoas. Então nós construímos ali dentro um espaço, oferecemos para ele algumas salas para que funcionasse como uma espécie de um coworking para eles. Isso. E a intenção, quer dizer, neste momento era começar um relacionamento com essas pessoas, com esse corpo, tentar trazer alguns eventos deles para lá, tentar fazer junto com eles alguns eventos e ter essa oportunidade, quer dizer, uma coisa que é o desejo lá do Marcelo, da CDL, que é essa coisa de fomentar uma internacionalização da cidade. Que se fala muito disso, mas efetivamente a gente tem uma certa dificuldade ainda, né? Mas tem uma vocação para isso? Você acha que Belo Horizonte tem uma vocação? Eu acho que à medida que a cidade cresce, essas coisas acontecem, né? Então, nós temos uma vocação, por exemplo, teve agora um evento de mineração aqui em Belo Horizonte e deram mais de, se eu não me engano, quase 500 estrangeiros vieram para essa feira. Sim. Pessoas de vários países do mundo estavam aqui participando dessa feira. A gente tem muito evento na área de saúde, né, internacional. A UFMG e a PUC trazem muitas pessoas e tivemos uma Copa do Mundo aqui também, né? Então está na hora da gente assumir isso, né, João? E economicamente é interessante também para a cidade. Né? A UFMG também tem uma parte grande, importante nisso e tal. E de alguma maneira isso acontece de uma maneira um pouco dispersa. Né? Então até a ideia inicialmente da coisa de fazer ali o Parque da Copa era também ter a oportunidade de reunir os suíços para assistir o jogo lá, assistir um pouco essa história. Agora Brasil e Suíça, o próximo jogo Brasil e Suíça, o consulado da Suíça reservou lá algumas mesas para a comunidade suíça. Assim, então, que torna-se uma ação do consulado suíço em Belo Horizonte. Né? Muito bacana. Vamos entrar nessa Copa aí. E aí, como é que está isso aí? Bom, tá muito animada. Deu um retorno legal para vocês até agora? Foi bom assim o evento, porque além do jogo, que tinha muita gente, tivemos 2 shows depois, uma banda Chama o Síndico então foi uma coisa muito animada, muito alegre, e muita gente que não conhecia o parque, conhecendo o parque. Quem está produzindo mesmo esse evento da Copa são o Didio e o Malab. O Malab. Né? Eles são 2 produtores assim, muito conceituados na cidade, experientes, são pessoas muito rodadas nessa história. Então tá lá tudo acho que funcionando bem. Está muito bonito o parque. E é muito alegre ver, né? Porque essa coisa, né? Movimenta, a juventude, momento quando a gente ganha, então, né? A gente ganha, né? A seleção jogando bem. Isso foi bom, né? A seleção jogando bem, um golaço. Né? O João, e acho que tem aí principalmente o Malab que eu conheço, né? O profissionalismo dele, e acho que tem uma sacada muito boa, que é chamar os blocos de carnaval da cidade, porque está todo mundo meio com vontade do carnaval. Então, de certa forma, adianta um pouco a expectativa do carnaval do ano que vem, da volta do carnaval, né? E a turma jovem ocupa isso, né? Isso é legal. Dá eu acho que é um momento bonito também, assim, do país, né? Um momento, assim, essa retomada, o início da retomada de o fim da pandemia e também um novo alento, uma outra história. Né? Para a cultura também, um momento importante esse momento do país, né? Perfeito. Então... parabéns. Agora, tem um detalhe interessante, você estava me falando aqui fora do ar, que apesar de ter a sala para os cônsules todos fazerem, né, as suas reuniões, eles não querem fazer reunião nas salas, né? Como é que é isso? É verdade, eu acho que raramente se reúnem na sala. Eles gostam de se reunir no parque. E é curiosa essa história, porque eu trabalho na sala. Né? Eu acho que eu preciso me concentrar, eu preciso cuidar das minhas coisas, ter as coisas ao meu lado ali, e trabalho no computador, faço aquelas coisas assim, não consigo muito me afastar na sala. Você precisa de foco ali. Né? Eu preciso de um foco ali. Agora, sempre que você vai reunir com um cônsul, ou que o cônsul está trazendo alguém
para uma reunião, para algum atendimento, alguma coisa, é sempre na beira da piscina, no bar da piscina, alguma coisa assim, uma coisa descontraída e tal. A gente tem que aprender com essas pessoas também, isso, né? Muito tem que aprender legal. a saber viver, né? Você trabalha com qualidade, né? Muito bom. Agora vamos falar um pouco do espaço, porque aí eu queria trazer o João Grilo, o arquiteto aqui, Oscar Niemeyer, né? O que a gente pode, né? Que a gente pode perceber do Niemeyer ali que mais te chama a atenção? E eu queria muitos detalhes, assim, porque você está lá direto, né? Então tem coisas que às vezes passa desapercebido do grande público, né? Bom, a casa tem uma parte dela que é linda. O Niemeyer não reconhece a casa como um projeto dele. Ah, é? Como muitos projetos dele, né? Ele não reconhece. Ele normalmente fazia o croquis da casa e se não fosse contratado um escritório da confiança dele para desenvolver e detalhar todo o projeto, e se o projeto não fosse todo construído de acordo com essa história, ele depois não assumia a paternidade. Isso acontece também no Palácio das Artes. O Copano, em São Paulo também, né? Teve uma mudança no prédio lá e depois ele não gostou daquilo. Ele não gostou. Então são muitas obras dele. E essa é uma das obras que ele não reconhece como sendo dele. Mas na hora que você chega na porta e olha para a sala, você sabe que é dele. Não tem jeito. E também uma coisa feita por Juscelino, foi uma encomenda de Juscelino, construída por Juscelino. E o Juscelino não fez nada que não tenha sido com ele. Então não tem jeito de não ser dele, mas ele não assume essa paternidade. A sala se preserva de uma maneira muito bonita, está montado um restaurante maravilhoso, uma comida maravilhosa com o Bravo. Depois a gente fala dos horários dele, porque não está aberto todos os dias, mas é uma comida maravilhosa. E a sala é linda. As salas são lindas. A sala no segundo pavimento, vamos abrir agora uma exposição do Jomar Bragança, que é um grande fotógrafo, acho que talvez um dos maiores fotógrafos do Brasil de arquitetura, e ele vai estar abrindo uma exposição de fotos de obras de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. Olha só que interessante. São 16 fotos de obras em Belo Horizonte. Do Niemeyer em Belo Horizonte. É interessante, mas depois de Brasília, Belo Horizonte é o lugar que tem mais obras de Niemeyer, além de ter sido o lugar onde ele aconteceu, né? Isso mesmo. Mas tem mais de 30 obras de Niemeyer em Belo Horizonte. A gente não sabe. Não né? sabe, né? Mais de 30 obras, né? Mas se você me pedir para listar aqui agora, eu vou conseguir chegar vai umas se perder. 15, mas a gente não chega em todas. Mas é muita obra dele aqui em Belo Horizonte. E algumas que a maioria das pessoas não conhece e que são lindas. O Colégio Estadual Central é de uma beleza aquilo Muito ali, bonito. o Mata Borrão. E como ele é um pouco mais fechado, as pessoas conhecem pouco, né? A Biblioteca Pública, que é linda, né? Você botar reparo naquilo ali, é uma coisa deslumbrante a Biblioteca Pública. Né? É muita coisa. Então tem lá essa exposição do Jomar que vai estar acontecendo no segundo pavimento assim, da casa, onde é a recepção do Corpo Consular. Muito bom. Os jogos, são todos os jogos, independente da seleção brasileira estar jogando ou não, vocês têm lá uma atividade, estão transmitindo? Não, Como é que é? Não? Por enquanto, certo, são os jogos da seleção brasileira e alguns jogos que estão organizados entre os consulados. Eles têm essa liberdade também, né? Eles têm essa liberdade, então alguns jogos estão acontecendo lá. Ótimo. Vamos falar do restaurante, que você disse que é muito bom, né? E tem café da manhã também, né? Nós temos um café da manhã com o Magri, e tá bombando. Todos os dias? Todos os dias, né? Está bombando muito no final de semana. Todos os dias não, desculpa. De quarta, o parque abre de quarta a domingo. Quarta a domingo, ok. 9 horas da manhã que você falou, 9 horas da manhã, então o parque abre de quarta a domingo. O bar funciona, o café do Magri funciona a partir de 9 horas, funciona até às 6 da tarde. O parque funciona até às 6 da tarde. E o restaurante funciona para almoço de sexta a domingo e para jantar, aí ele vai até mais tarde, ele funciona de quinta a sábado. Muito bom, legal demais. João, nós estamos chegando no final, né, do nosso bate-papo, é rápido, né? Mas eu não posso deixar de te perguntar, eu quero alguma novidade, algo que você não falou ainda em lugar nenhum, que está planejando, né, para o parque no ano que vem, que você pode contar para a gente aqui no canal Viver Brasil com exclusividade. Tá. Eu acho que o que mais me encanta nesse momento, o que mais me emociona, ainda estou tentando colocar de pé, então fico com medo de falar assim, mas a nossa intenção é colocar de pé. Eu quero fazer uma linda exposição sobre Santos Dumont. Santos Dumont? Olha! Santos Dumont nasceu em Minas Gerais e
nós temos o museu dele de Cabangu, é uma coisa muito pequena. Aqui em Belo Horizonte nós temos a Avenida Santos Dumont, só chamamos de Santos Dumont, mas não tem nada. Não tem nada de Santos Dumont, tem uma referência a ele, né? Nunca tivemos uma exposição significativa sobre Santos Dumont na cidade. Então estamos com um projeto, Parabéns, um projeto grande, bonito, de colocar uma réplica do 14 bis, uma réplica do Demoiselle, algumas maquetes de balões. E outros objetos, né? Porque Santos Dumont não é só a aviação, né? Santos Dumont foi um inventor muito importante, um inventor muito significativo. As pessoas conhecem pouco, só falam que é o pai da aviação, mas sabem quase nada dele. Mas ele só na área da aeronáutica ele tem mais de 40 invenções importantes. E nós vamos dar também um pouco por essa formação que eu tenho, por esse trabalho que eu tenho, eu vou pegar nessa exposição e dar um viés muito dele como designer. Ah, aquela casa onde ele morou, que hoje é um museu em Petrópolis, aquilo é fabuloso. Aquela casinha toda bem montada assim, né? E prática, né? Agora ele tem, assim, o Demoiselle, que foi para mim a grande obra-prima de Santos Dumont, que ele não tem, depois dele não tem nenhuma alteração significativa para o ultraleve que nós temos hoje. Não tem nenhuma então mudança. Está ali, né? O ultraleve está ali no Demoiselle. Está ali. Isso para mim foi a grande invenção dele. E é lindo. É lindo, né? Então ele era uma pessoa que tinha um cuidado com o desenho. A maioria dos desenhos dele, quase a totalidade dos desenhos dele se perdeu no incêndio. Então nós não temos o registro dos desenhos originais dele, mas temos o produto acabado. Então por esse produto, a intenção é tentar levantar o desenho técnico do desenho original e mostrar a qualidade dele. Porque ele viveu num período anterior à Bauhaus, então as pessoas não associam ao design. Como ele viveu o período das grandes invenções, né, do telefone, de tudo isso, então as pessoas associam ele sempre a um inventor. E foi um grande inventor mesmo. Mas a intenção é tentar demonstrar também que ele foi um grande designer. E que, na verdade, é uma arte, né? O design é uma arte. Muito bom. Só para finalizar, é verdade que o que a gente está usando foi ele que inventou mesmo? O relógio de pulso? Não exatamente. Quer dizer, quem inventou o relógio foi o Cartier a pedido dele. Ele falou assim, eu quero um relógio que eu possa colocar no braço para olhar as horas, porque eu não posso enquanto estiver guiando o avião. Enquanto estiver guiando o avião, tirar o relógio do bolso. E as coisas tinham um tempo. Quer dizer, os primeiros voos eram segundos, alguns minutos. Não tinha independência, tinha que tentar manter no ar por alguns minutos. Né? Então era uma coisa assim também, o relógio ali, o tempo para conseguir alcançar as metas que tinham era importante. E um pedido dele para o Cartier. Foi um pedido dele para o Cartier. E o relógio, existe um relógio, um relógio quadradinho com os ponteiros romanos, que se chama Santos Dumont, ele é uma reprodução até hoje do desenho que Cartier fez para ele. Maravilha. João, legal demais. Estou com você nessa, viu? Tá bom. Vamos fazer essa homenagem a Santos Dumont. Vamos. Tá? Boa. Tá Obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade e sejam bem-vindos lá no Parque do Palácio sempre. Tomara que o Brasil chegue até a final para a gente poder curtir lá. Isso, tá ótimo. Legal demais. Obrigado, viu, João? Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o nosso querido João Grilo, ele que é arquiteto, né? Gestor do espaço Parque do Palácio das Mangabeiras, para a gente conhecer um pouco mais da nossa cidade, da nossa Belo Horizonte, e um espaço que tem a participação também do Corpo Consular de Minas Gerais. São mais de 40 integrantes, então mostrando que Belo Horizonte também tem uma capacidade, uma capilaridade internacional que a gente precisa assumir aqui na nossa cidade, tá bom? Intervalo e a gente volta em instantes. Valeu!